Bom, prazer em receber vocês aqui no YouTube. Hoje nós começamos a nossa série de vídeos acerca da Cartilha dos Direitos dos Autistas, da OAB São Paulo, subseção Santo Amaro. Temos o prazer de receber aqui a doutora Graciele Azevedo, psiquiatra da infância e da adolescência e vice-coordenadora do TIM, o ambulatório da Unifesp, Faculdade Federal de São Paulo. Doutora Graciele, seja muito bem-vinda. Apresentei direitinho, faltou alguma coisa? Tudo certo, exatamente isso. Eu que agradeço o convite, é um tema super importante e eu em nome da equipe, nós temos muito prazer de poder falar sobre isso, explicar um pouquinho como a gente funciona e como funciona o sistema público de saúde. Obrigada. Então, justamente o primeiro item da nossa cartilha diz respeito ao direito à saúde. E a saúde, nesse sentido, para o autista, significa direito ao tratamento médico especializado, com consultas médicas com médicos especialistas, e mais do que isso, acesso à terapia multidisciplinar, que envolve sessões de psicologia, fonoaudiologia, terapia ocupacional e, recentemente, foi incluído no rol da ANS a ecoterapia. Dentro dessas terapias que estão previstas e garantidas ao autista, existem aparelhos públicos que oferecem esse acesso à saúde. E a doutora Graciele vai aqui, felizmente, aceitou nosso convite para explicar um pouco o que são os aparelhos públicos fornecidos pelo Estado e que pode ser acessado pela população de forma gratuita. Doutora Graciele, por favor. Eu acho legal a gente começar explicando para todo mundo que no Estado a gente tem, na saúde pública, de forma geral, a gente tem níveis de complexidade diferentes, né? Então, a gente fala que tem um nível primário, que hoje em dia a gente usa mais o nível básico de saúde básica, tem o nível secundário e o nível terciário. O nível primário de saúde básica, normalmente, ele é a principal porta de entrada para todo mundo. Então, o ideal é que se eu estou com algum problema de saúde, eu procure ali a unidade básica de saúde. E essa unidade básica, ela vai me referenciar para os especialistas quando eu precisar de um especialista. Então, a unidade básica, normalmente, ela tem um médico de saúde da família, que é um médico generalista. Ele vai avaliar e vai falar, olha, essa pessoa precisa de um psiquiatra, ela precisa de um cardiologista, ela precisa de um endocrinologista, e vai fazer esses encaminhamentos. Algumas dessas unidades, elas são mais amplas, ela tem um núcleo de assistência ali da saúde para a família, que é o NASF, e às vezes elas já contam com múltiplos profissionais na própria unidade. Quando a unidade não conta com isso, ela vai receber essa pessoa que está procurando e vai encaminhar para o local ideal. Na saúde mental, especificamente, a gente tem uma outra porta de entrada que é considerada no nível mais complexo, secundário, que são os CAPs. CAPs é o Centro de Atenção Psicossocial. A gente tem diversos CAPs, tem o CAPs adulto, tem o CAPs álcool e droga e tem o CAPs infantil. Então, dependendo da faixa etária, a pessoa vai buscar um CAPs diferente. Se ela é criança e adolescente, ela vai buscar o CAPS-I, né, que é considerado o CAPs infantil. Se ela é adulta, ela vai buscar o CAPs adulto. Esse é o principal centro que deveria fazer o tratamento aí de pessoas com transtorno do espectro autista, tá? Porque por ser considerado um transtorno grave, apesar da gente saber que tem muita variabilidade no espectro, o CAPS seria a principal porta de entrada, né? O CAPS, ele funciona da seguinte forma, ele tem um acolhimento que é aberto e que acontece qualquer hora do dia, então se a pessoa for lá, ela vai ser recebida e vai ser acolhida, não necessariamente por um psiquiatra, por um médico, mas pelo profissional do CAPS que está responsável pelo acolhimento naquele dia. Esse profissional vai fazer uma avaliação daquela demanda e vai tentar identificar se aquela pessoa deve ser encaixada no CAPS e se ela não for um perfil para o CAPS, ele deve dar também o encaminhamento adequado. Então, tanto a unidade básica de saúde quanto o CAPS podem fazer essa avaliação inicial para tentar determinar em que aparelho da rede pública essa pessoa se encaixa, né? Em qual aparelho ela vai conseguir o tratamento adequado. Os dois, o CAPS, dentro dele, ele já tem na estrutura dele, normalmente um psiquiatra, uma terapeuta ocupacional, um fonoaudiólogo, um psicólogo, então ele já tem uma equipe multidisciplinar montada lá e é feito um trabalho integrado, né? A pessoa é cuidada integralmente dentro do próprio CAPS. A UBS, ela pode fazer esses encaminhamentos também, para uma fonoaudióloga, para uma terapeuta ocupacional, para uma psicóloga, eventualmente para um outro centro, que é o CER, que é considerado um centro ali mais especializado ainda, que é um centro de reabilitação, né, que atende às múltiplas deficiências, física, intelectual, mental, auditiva, e entra aí o transtorno do espectro autista, né, também é uma via, mas para chegar lá só pode ser o CER. Então, a porta de entrada principal são o UBS e o CAPS, é onde a pessoa deve procurar ajuda.
né? Perfeito. E aí, dentro desse aparelhamento que o serviço público dispõe, temos o ambulatório, Sim. que é justamente a sua área de atuação, né? O ambulatório TEAM, né? Que é o Uhum. ambulatório para pessoas com transtorno do espectro autista. E aí eu gostaria que você contasse para a gente mais o que é o TEAM, onde fica, como funciona, para as pessoas Tá. saberem. O TIM, né, por estar dentro de um hospital já psiquiátrico, né, um centro, né, psiquiátrico mais complexo, seria considerado ali um nível terciário já de saúde, né? Então, normalmente, ele seria para receber os encaminhamentos, casos mais difíceis, que a unidade básica ou que o próprio CAPS ali não estão conseguindo manejar, muitas vezes dentro do espectro, pensando em crianças muito pequenas, que acabam não conseguindo um diagnóstico fácil, por ser um diagnóstico mais difícil de ser feito. Então, a gente receberia esses encaminhamentos de qualquer profissional de saúde da rede, né? Ou mesmo de outras redes, se for do convênio particular, a gente não recusa encaminhamentos lá, né? Então, uma vez esse profissional fazendo o encaminhamento, a gente recebe esse paciente, o nosso foco principal lá, por nós não temos a estrutura toda que o CAPS tem, então a gente já não tem, né, não vou me adiantando, não tem os tratamentos individuais ali, né, múltiplos. Então, o nosso foco principal é uma avaliação diagnóstica, né? São aqueles casos que ainda não receberam o diagnóstico, porque a gente sabe que sem o diagnóstico a pessoa não tem acesso a nenhum tipo de tratamento, né? Então, a gente faz o diagnóstico, faz uma avaliação mais detalhada dos quadros, dependendo ali, tem uma TO para ajudar na avaliação, que é a terapeuta ocupacional, tem uma fono para ajudar na avaliação, tem o psiquiatra infantil, né, tem a neuropsicóloga que pode eventualmente fazer o neuropsicológico se esse for o quadro. Então a gente recebe esses pacientes que são crianças e adolescentes, né, nós fazemos parte da residência de psiquiatria da infância e adolescência da Universidade Federal de São Paulo. Então a gente só recebe essa faixa etária, né, de infância e adolescência, preferencialmente para avaliação diagnóstica, né, a gente faz avaliação diagnóstica e aí a gente acompanha por um período e nesse período a gente vai tentando fazer a mesma coisa que o CAPS ou a UBS, que é fazer a inserção nos aparelhos de saúde pública que a pessoa pode encontrar um tratamento, né? A gente sabe também que eventualmente o governo, ele acaba fazendo convênios com algumas ONGs, então as pessoas já devem ter ouvido falar da AMA, né, Associação Amigos do Autista, que também atende gratuitamente. A APAE pode disponibilizar alguns tratamentos gratuitos. Então, a gente tenta também direcionar a pessoa para tentar encontrar qual local ela vai conseguir esse tipo de tratamento. A AMA, a APAE, elas não estão necessariamente integradas nesse sistema aí de níveis de complexidade do SUS. Elas são convênios que o Estado faz para poder ampliar a rede de atendimento, né? Então, algumas vezes a gente auxilia a família a encontrar, mesmo que seja uma ONG, né, se não estiver encontrando aquele tratamento específico na rede pública, buscar algum local que ela vai conseguir esse tipo de tratamento. Então, esse encaminhamento vocês também fazem, esse encaminhamento para, eventualmente, alguma ONG, etc. Uhum. E qual é o tipo de tratamento, então, que vocês têm efetivamente dentro do ambulatório? O que a gente tem tentado focar muito atualmente, né, são dois pontos lá no ambulatório, né, além dessa avaliação diagnóstica. É tentar fazer capacitação de profissionais e tentar fazer grupos de terapias que sejam mais abertos e que possam receber, especialmente, orientação para os pais, né? A gente sabe que tem uma sobrecarga grande na família, então é claro que a gente não deve responsabilizar unicamente a família pelo tratamento, mas na dificuldade de acesso ao tratamento, ou especialmente tratamento no número de horas que deveria receber, essa capacitação, esse treinamento dos pais para poder ajudar a criança a se desenvolver, tem sido um instrumento muito importante. Então, a gente tem alguns grupos de capacitação de pais em alguns temas específicos, né? Os dois que são mais fortes atualmente, a gente suspendeu por causa da pandemia, mas a gente deve voltar já a partir de setembro aí a fazer online. Então, a gente até acredita que fazendo online a gente vai atingir mais pessoas, né? Então, a gente tem dois grupos fortes. Um deles é um trabalho que vai ensinar os pais a estimular uma comunicação funcional e a manejar os comportamentos mais difíceis que a criança possa ter e que dificultam o aprendizado dela. E o outro vai ser um grupo que a gente raramente vê, né, que a gente começou faz uns 2 anos, que é de seletividade alimentar. Então, é a ensinar os pais a como introduzir alimentos, como aumentar o repertório alimentar dessas crianças, né? A gente ainda não tem as datas certinhas, mas deve ser para o final desse mês, a gente deve estar começando online, e aí a gente depois, a gente divulga na nossa página, no nosso Facebook, assim que estiverem abertas as inscrições. Mas o principal tratamento, então, que a gente oferece lá, são esses grupos de capacitação de pais.
Então, e aí, então, acho que foi uma informação bastante importante. Existe um site do ambulatório. Então, depois eu deixar o endereço aqui nos créditos, porque através desse site as pessoas têm acesso a todos os cursos que estão sendo disponibilizados, o próprio endereço de vocês. Vocês estão dentro de um CAISM, é isso? Isso, a gente está dentro de um CAISM. O CAISM, ele chama, é um Centro de Assistência Integrada de Saúde Mental. A gente está no CAISM Unifesp, que é o CAISM Vila Mariana, fica ali na rua Major Maragliano, número 241. Mas a gente tem no nosso próprio site um link para um formulário de preenchimento, que a pessoa pode preencher se ela tiver, assim, com um filho, com algum, assim, ou conhecido ali, alguém que ela quer que passe no nosso atendimento, ela preenche com todos os dados. A gente, por ser um serviço muito especializado, a gente tem uma lista de espera ali que acumulou um pouco também na pandemia, né? Então, a gente estava em média uns 6 meses de lista de espera. A gente tenta chamar antes quando dá, fazer mutirões para tentar chamar antes quando é possível, né? Mas a pessoa pode preencher o formulário para ter acesso à avaliação diagnóstica. Os grupos, normalmente a gente lança chamadas lá na nossa página e na página do Facebook também, no Instagram, a gente divulga as chamadas. E aí, eles normalmente acontecem 2 vezes por ano. Uma no primeiro semestre e uma no segundo semestre. Né? O do primeiro semestre esse ano foi suspenso e esse do segundo semestre a gente vai começar agora no formato digital. E a gente deve estar divulgando em breve nas nossas páginas, que depois eu vou passar o endereço para as pessoas fazerem a inscrição. Outra coisa que eu ia perguntar, o CAIS, dentro do ambulatório, vocês têm, como a gente comentou, né, terapeuta ocupacional, mas quem coordena mesmo são médicos. Quem coordena o CAIS? A coordenadora do ambulatório atualmente é a doutora Daniela Bordini, né, que também é uma psiquiatra da infância e adolescência, e eu sou a vice-coordenadora. Né? Então, nós duas coordenamos, mas a gente tem braços ali de coordenadoras de grupos. Então, tem a coordenadora da equipe de psicoterapia, tem a coordenadora de neuropsicologia, que aí já são profissionais multi, né, a psicóloga, a neuropsicóloga, a terapeuta ocupacional, para tentar coordenar esses pequenos núcleos que a gente tem, né? Então, o grupo de seletividade alimentar, né? A gente tem ali o CAISM, o TIM dentro do CAISM, ele funciona com muitos voluntários. Então, a gente tem cerca de 40 profissionais voluntários, né? De múltiplas áreas, desde psicopedagogo, terapeuta ocupacional, fono. E esses profissionais são profissionais também muito capacitados aí que nos ajudam a poder implementar essas intervenções, ampliar o conhecimento, né? E pensar também. Nosso foco sempre foi tentar fazer capacitações mesmo para a rede, né, pública, para a gente poder oferecer aí. A gente tentou algum ano, não deu certo, mas vamos tentar de novo capacitações para professores, né, da rede pública, para manejo, para entender algumas coisas. Então, a gente foca muito nisso, né, tentar capacitar pais e profissionais. Muito interessante. Então, quer dizer, mais do que o atendimento propriamente dito, que talvez esse seja feito mais no CAPS, vocês têm esse foco de treinamento e capacitação, que é uma questão super importante, né? Porque não basta ter o direito ao tratamento se você não tem profissionais capacitados para prestar o tratamento, né? Uhum. E nesse sentido, eu acho que é fundamental mesmo esse trabalho, porque a gente sente que a rede ainda carece muito desse profissional especializado, né? Exatamente porque da forma como ela é construída, ela não foi construída para ter muitos centros especializados, né? O CAPS-I, que é o CAPS infantil, ele é para tratar os múltiplos transtornos mentais que a gente tem na infância e adolescência. Então, o foco não é um diagnóstico específico, né? A ideia seria tentar uma integração ali, né? A gente sabe que para alguns diagnósticos, especialmente o transtorno do espectro autista, muitas vezes eles precisam sim, de um tratamento mais especializado. E é difícil que o CAPS consiga absorver isso, mesmo com a demanda, né? A gente está sobrecarregado, assim, são poucos serviços para o número de pessoas que procuram. Né? Então, é uma demanda muito grande, então a gente precisa ainda de mais organização, e acho que o papel do terceiro setor com as ONGs também é muito importante, né? E a gente tem tentado também produzir material por vídeos, a gente começou, mas estamos tentando aumentar um pouco isso, de produzir materiais por vídeos para que pessoas do Brasil inteiro tenham acesso também. Porque por pior que seja, por mais difícil que seja aqui em São Paulo, ainda é um centro que tem muitos locais, que tem muitos profissionais. Né? Em outros locais do Brasil ainda é mais difícil. Muito interessante essa experiência de vídeo. Você poderia contar para a gente um pouquinho mais? Que vídeo que tem nesse momento disponível que as pessoas possam acessar? Tá. Qual que é? Tem especificamente um grupo de vídeos lá, né, que foi o projeto de doutorado da doutora Daniela Bordini, né,
por pensar exatamente na rede pública e saber da carência da rede pública e ver a diferença, né, do consultório particular para a rede pública, a Daniela tentou fazer um projeto. O projeto original ele foi feito com crianças que tinham transtorno do espectro autista e comprometimento cognitivo, então algum grau ali de deficiência intelectual também. Então eram pacientes graves, né? E ela fez um bloco de vídeos, a gente chama essa técnica de video modeling, baseado em terapia baseada em evidência, que é a análise do comportamento aplicada. Então, são vários vídeos em sequência de video modeling para poder orientar os pais como trabalhar contato visual e atenção compartilhada com essas crianças, né? É claro que a gente sabe que a aba é uma ciência que tem múltiplas técnicas diferentes, né? Então, não é que a mesma técnica vai funcionar para todo mundo, tá? Mas aquilo foi uma tentativa de padronizar, o estudo foi publicado recentemente com resultado positivo, então a gente ficou bem animada, porque os pais só assistiam os vídeos e aplicavam em casa, e foi dada uma orientação em grupo para esses pais. Então a gente consegue potencializar muito mais, né, isso, chegar nas pessoas. Quando a gente tem o vídeo gravado, o estudo foi feito em grupo, a gente sabe que tem um potencial maior de atingir aí a rede pública, né? Então esse é o carro-chefe ali. Né? Estamos produzindo aí alguns outros pequenos vídeos aí tentando falar, até se as pessoas quiserem pedir temas lá também, podem comentar, pedir outros temas para a gente, que a gente tem tentado fazer. Esses vídeos são bem bonitinhos, foi feito com uma verba grande, um projeto de pesquisa grande, né? Mas a gente tem se esforçado para fazer também mais material para as pessoas. Muito legal. Bom, só posso agradecer o seu tempo, a sua experiência dividida aqui com a gente. Acho que essas orientações vão ser muito importantes, porque quando a pessoa tem o diagnóstico do transtorno do autista do seu filho, que geralmente é na fase infantil, né? A sensação que a gente tem dos depoimentos que a gente colhe é de uma sensação de estar muito perdido e não saber quem procurar. Então, acho que aqui a gente conseguiu, de certa forma, dar a orientação de que a unidade básica de saúde, o CAPS, que está sempre aberto, né, e que vai encaminhar dentro da rede pública de acordo com a necessidade e, né, para nesse momento de pandemia, entrar no site e poder já, inclusive, baixar material concreto para poder ajudar, né, nesses passos da própria família. Muito obrigada, viu? Tá, eu que agradeço o convite, parabenizo vocês pela cartilha também aí, né? A gente já recebeu umas que vocês mandaram assim que voltar a funcionar, porque acho que é muito importante para os pais, como você falou, eles ficam muito perdidos e também saber os direitos, né, que eles têm, assim, é muito importante. Então, muito obrigada e até a próxima, pessoal. Tchau. Até a próxima, gente. Um abraço.